Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje é um vídeo que eu vou fazer em homenagem aí ao feriado de 7 de setembro, porque para você que é brasileiro sabe que 7 de setembro é feriado da independência, talvez um dos dias mais patrióticos do país. E por causa disso eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou indicar 5 livros da literatura nacional para você ler, para você adicionar na sua lista de leitura. Mas antes disso eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta sugestões aqui nos comentários, né? Sugestões de livros, de filmes e de séries que você gostaria de ver por aqui, beleza? E bem, gente, por que é que você tem que ver esse vídeo? Por vários motivos. Primeiro, porque esse vídeo quase não sai, né? Eu tava aqui à noite, aí eu falei, vou gravar. Só que aí eu acabei esquecendo. E quase que eu esqueço de fazer esse vídeo, sabe? Se não fosse uma voz divina falando na minha cabeça, lembre que você tem que gravar vídeo, eu provavelmente esqueceria e esse vídeo não existiria, né? Então, esse já é um primeiro motivo para você ver. E o segundo motivo é que a literatura nacional, ela é riquíssima, porque geralmente a gente tem o hábito de ler muitos livros de fora. E eu não estou dizendo para você não ler, porque literatura internacional também tem muita coisa boa, mas eu acho que a gente muitas vezes tem que dar um valor aí para nossa literatura nacional, que é um valor que muitas vezes algumas pessoas não dão, né? Então, por causa disso, já é aí mais um motivo para você ver esse filme, ou para você ver esse vídeo. Tô com um filme na cabeça, né? Mas, enfim, o primeiro livro dessa lista é um livro que eu li esse ano, que é o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele é um livro que foi lançado no ano de 1956, se eu não estiver enganado. Aqui a gente vai acompanhar a história do ex-jagunço Riobaldo, e nesse livro a gente vai ver o Riobaldo contando pra gente as aventuras que ele viveu na época em que ele ainda era jagunço, né? E bem, nesse livro você acompanha diversas temáticas interessantíssimas, como por exemplo, parte da história do país, né, principalmente ali da região Nordeste. É muito legal você ver nesse filme como que era o sertão do Nordeste, como funcionava toda aquela questão dos jagunços no sertão. E você também tem, junto com isso, várias temáticas filosóficas, né? Porque o Riobaldo, por mais que ele fosse um jagunço e por mais que ele esteja contando pra gente as aventuras que ele viveu na época de jagunço, ele também aborda em muitos momentos questões como, por exemplo, a existência ou não do diabo, que é uma questão que vai acabar acompanhando o Riobaldo desde o começo até o fim da história. Né? Então você tem questões como a existência ou não do diabo, a existência ou não de Deus, o que é o bem, o que é o mal. Então todas essas questões, que são questões muito pertinentes na filosofia mundial, são muito bem trabalhadas aqui nesse livro. E eu aproveito para abrir um parênteses aqui, né? Porque por mais que eu esteja indicando o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, esse é um livro que você tem que tomar muito cuidado, porque é, na minha opinião, um dos livros mais difíceis que eu já li, talvez o livro mais difícil que eu já li até o presente momento. Então, assim, se você não se sente seguro o suficiente, ou se você está começando a ler agora, eu não sei se Grande Sertão Veredas seria uma boa escolha. Agora, se você já se sente um pouco mais seguro, né, se você já se sente um pouco mais preparado para encarar uma leitura mais pesada, aí eu acho que Grande Sertão Veredas é um livro excelente que você deve sim adicionar na sua lista de leitura. Um outro livro também, que também está aqui atrás de mim, mas que eu não vou pegar porque eu também estou com preguiça, é o livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. É um livro que eu já li há um certo tempo, foi um dos primeiros clássicos que eu li, que eu me lembro que eu comprei ele lá na Feira de Livros da USP. Aliás, saudade de Feira de Livros da USP. Mas enfim, em O Cortiço a gente vai acompanhar ali a história dos habitantes, né, de um
cortiço, que seriam aí uma espécie de protótipo das comunidades que existem hoje em dia, né, das favelas. E uma característica interessante desse livro é que ele não tem especificamente um personagem principal, né? Por mais que você tenha toda a trajetória do João Romão, né, sendo acompanhada desde o início, você consegue perceber que o Aloysio de Azevedo, nesse livro, ele quis focar mais na visão do cortiço e dos habitantes que lá vivem e na forma como o meio interfere no indivíduo, do que necessariamente focar exclusivamente na história de um personagem. Então, eu costumo dizer que o personagem principal do livro é o cortiço, e aí ao longo da história do cortiço, ao longo do desenvolvimento do cortiço, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens. E por mais que esse livro, muitas vezes, ele levante algumas discussões, né, porque tem algumas pessoas que gostam muito, algumas pessoas que não gostam tanto, ainda assim eu acho que vale a pena ler. É um livro aí clássico do naturalismo brasileiro. Ele vai focar muito na questão da classe baixa do Brasil no século XIX. Então eu acho que é muito legal para você ter uma noção de como funcionava o país, né? Principalmente a classe baixa do nosso país. Então leia O Cortiço aí, mais um livro para você adicionar na sua lista de leitura. Já o terceiro livro, né? O terceiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é um livro que eu particularmente gosto muito, foi um dos primeiros, na verdade acho que foi o primeiro clássico que eu li, é um livro que eu tenho um carinho enorme, que é o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu até vou pegar aqui para vocês verem, aqui ó, Dom Casmurro, da editora Príncipes, aqui a minha edição, tá cheio de marcações aqui do lado, como vocês podem ver. E bem, esse livro, além de ser um livro, como eu falei, que eu tenho um carinho enorme por ele, ele também é um livro fantástico, né? Ele é um dos clássicos do realismo brasileiro, é um dos clássicos do Machado de Assis. Esse livro ele foi publicado em 1899, né? Se eu estiver errado, a edição vai corrigir aqui, mas até onde eu me lembro ele foi publicado em 1899, né? Então ele vai retratar muita coisa, ele vai retratar o Brasil naquela época, né? Então todos esses livros que eu tô falando aqui são livros muito legais para você entender mais sobre a história do país. E com Dom Casmurro não é diferente. É muito legal você ver como que as pessoas naquela época se comportavam, como eram os costumes, enfim, é uma coisa que eu adoro. Sem contar que você tem também toda a questão do trabalho psicológico, né, que o Machado faz em torno do Bentinho, que é, assim, excelente, sabe? A forma como o Machado consegue trabalhar o psicológico do personagem do Bentinho é perfeita. Sem contar que esse livro é um dos livros que tem aí um dos maiores mistérios da literatura nacional, que é a questão da traição de Capitu, né? Capitu traiu? Não traiu? Se você quer saber, leia o livro. Enfim, já o quarto livro, esse foi o terceiro, né? O quarto livro que eu indico para vocês é um livro que eu li esse ano, que ele tá aqui atrás de mim também, e que eu gostei muito. É um livro do José de Alencar, que é o livro Senhora. Eu poderia indicar Iracema? Poderia, mas eu acho que em Senhora, o José de Alencar ele consegue fazer um trabalho muito mais refinado do que em Iracema. Isso não quer dizer que Iracema seja ruim, mas eu acho que em Senhora, o José de Alencar ele atinge assim o auge. Em Senhora, o José de Alencar ele vai contar pra gente a história da Aurélia, uma menina que começa ali a história como uma menina pobrezinha, de uma família muito simples, mas que em um momento assim completamente inesperado, ela acaba recebendo uma herança milionária de um avô dela aí que morreu, e aí de uma menina pobrezinha, ela acaba se tornando uma mulher rica, super poderosa, super influente ali na sociedade carioca do Rio de Janeiro do século XIX. E, como ela tem dinheiro, ela vai usar esse dinheiro como uma forma aí de se vingar de um
ex-namorado. Eu recomendo muito. Em Senhora, você consegue ter um panorama muito legal de como funcionava a sociedade burguesa do século XIX, né? Porque em O Cortiço você tem um panorama da classe baixa. Em Senhora você tem um panorama da classe alta, né? Então você quer entender como funcionava a classe alta do século XIX aqui no Brasil, leia Senhora. Sem contar que Senhora também trabalha com muitos temas muito interessantes, como a questão do orgulho, da vingança e do casamento por interesse, né? Ali na relação da Aurélia com o Fernando, você consegue ver muito bem como funcionava essa questão dos casamentos arranjados, enfim, é um livro muito legal. E o quinto e último livro é um livro que eu não tenho aqui, eu nunca li esse livro, mas ainda assim eu acho que vale a pena indicar, porque foi um livro muito importante para a nossa literatura, que é o livro A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Se eu não me engano, acho que era esse o nome do autor. Se eu estiver errado, a edição me corrija. Mas, enfim, A Moreninha, ele foi um dos primeiros romances de sucesso a serem publicados aqui no Brasil, né? Ele foi um dos primeiros romances de sucesso do romantismo brasileiro, né? Então ele acabou abrindo as portas para muita coisa. Ele abriu as portas para os folhetins, que eu já falei em outros vídeos aqui. Ele abriu as portas para o romance romântico no país, né? Então, se a gente tem literatura brasileira hoje, eu acho que muito disso se deve a Moreninha. Como eu falei, eu nunca li esse livro, eu só estudei sobre ele, então não vou falar muito aqui para não acabar falando potenciais besteiras, mas é um livro que eu indico super, porque é um livro que foi importantíssimo para a nossa literatura, é um livro que eu pretendo ler, e assim que eu ler, eu trago uma resenha para vocês aqui no canal, beleza? E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros que eu indiquei aqui, deixa aqui nos comentários. Se você não leu, mas você tem outros livros de literatura nacional para indicar, comenta aqui embaixo também. E não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante e vai me ajudar bastante, beleza? Não se esqueça de conferir os outros conteúdos do canal, que também são todos muito bons. Eu acho que o último vídeo eu fiz uma resenha aí de Ana Karenina, também tem resenha de Quincas Borba, então vai lá, também tem muito conteúdo aqui sobre filmes, sobre séries, enfim, tem conteúdo para dar e vender, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo.